Então, vamos falar então das de infinitivo. As orações reduzidas de infinitivo apresentam o verbo, claro, né, no infinitivo. Ou seja, quando o verbo termina em AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação, IR, terceira conjugação, ou OR, segunda conjugação, junto com ER, tá? Então, primeira, segunda ou terceira conjugação. Para realizar a primeira e a segunda classificação anteriormente citadas, é necessário desenvolvê-las. Depois de fazê-lo, leva-se em conta os critérios de classificação de orações subordinadas adjetivas, adverbiais e substantivas. Tá? Mesma coisa, a gente vai fazer o mesmo raciocínio, ok? Ó, subordinadas e substantivas. Você sabe, elas funcionam como termo sintático próprio do substantivo. Quais são eles? Sujeito, lembre comigo. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, complemento nominal, aposto. Tá? São esses 6 casos aí. Exemplo 1. É importante, primeira dica que eu posso te dar. Você lembra do verbo ser? Quando o verbo ser está presente, a oração subordinada substantiva só pode ser de dois tipos. Ou ela é sujeito ou ela é predicativo. Por quê? Porque se o verbo da principal é um verbo de ligação, ela não pode ser nem oração subordinada substantiva objetiva direta, nem objetiva indireta, uma vez que para essas orações aparecerem, o verbo tem que ser transitivo, e nesse caso o verbo é de ligação, né? Uma questão de lógica. Tá? O verbo de ligação, já sabemos quem não está nessa parada. A ausência da pontuação da positiva, tá? Já deixa claro aí também, até o comportamento da oração, já deixa claro que também a positiva ela não é. Então, das 6 eu já mato 3 de cara. A ausência de uma preposição já diz que não é uma completiva nominal, é óbvio. E eu fiquei só com a subjetiva ou com a positiva. Tá? Sei que ela é uma substantiva porque eu posso trocar toda essa oração, aqui você pode desenvolver primeiro, transformar, mas se você quiser, pode fazer assim, é importante consumir vegetais. É importante, isso. Toda substantiva permite que você troque a oração inteira pelo pronome isso. É importante isso, tá? É importante isso. E aí vem aquele macete, lembra que eu te falei? O verbo de ligação, logo depois dele, a palavra que aparece é o predicativo. Quem apareceu foi importante. Então, importante é o predicativo. Se a oração essa oração só pode ser predicativo ou sujeito, bom, predicativo ela não é porque o predicativo está aqui do lado. Ela é o sujeito. Entendeu? Ela é o sujeito. É uma oração subordinada subjetiva, né? Substantiva subjetiva, tá? Uma oração subordinada substantiva subjetiva, aqui no caso, reduzida de infinitivo, porque o verbo está no infinitivo. Se eu quisesse transformá-la numa oração desenvolvida, é importante consumir vegetais. É importante que se consuma vegetais. Tá? Tranquilo, né? Bem tranquilo. 2. O técnico garantiu, o técnico garantiu, aqui já de cara, o verbo aqui, o verbo da principal, já tem que ser, assim, tá muito claro pra gente o sujeito aí, né? O técnico garantiu, quer dizer, quem garantiu foi o técnico. Quem garantiu? O técnico. Então já tá muito claro o sujeito. Das 6 possibilidades de classificar essa oração subordinada, já sabemos que ela não é o sujeito. Ela também não é predicativa, já que o verbo não indica estado, garantir é ação. Então, não é predicativo, não é sujeito, e posso dizer também que não é a positiva, já que você não tem a pontuação característica, nem está explicando o termo anterior. Tá? Então, ela também não é a positiva. Já matei 3 aí de cara. A ausência, né, da preposição diz que não é uma completiva nominal. Já matei 4. Fiquei com 2. Ou ela é objetiva direta ou ela é objetiva indireta. Quem garante algo. É isso aí.
Então o verbo não está pedindo preposição. Ela não é objetiva indireta. Já sei que é uma objetiva direta. Essa análise é muito, muito tranquila de ser feita. Tá? Muito. Eu posso trocar tudo isso aqui por isso. Sempre vou poder. Para saber que ela é uma substantiva. E aí poder fazer essa análise. O técnico garantiu isso. Tá? Isso o quê? Serem seguras as máquinas. Então, eu posso fazer essa análise até na reduzida. Mas se você quiser desenvolver, olha só. O técnico garantiu serem seguras as máquinas. O técnico garantiu, né, que eram seguras as máquinas. Ou que as máquinas eram seguras. Se eu quiser escrever assim, fique à vontade, tá bom? Está dizendo a mesma coisa. É uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E a primeira aqui, tá, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo, já que o verbo está no infinitivo. Mas não terminou em R. É porque é infinitivo pessoal, que é aquele que você conjuga, tá bom? Fique esperto quanto a ele. Para eu cantar, para tu cantares, para ele cantar, para nós cantarmos, e assim vai. Terceiro caso aqui, ó. Gosto de ficar sozinho. Gosto de ficar sozinho. Você já percebeu que o verbo gostar é um conhecido nosso. O verbo gostar é um verbo que pede preposição. Tá aqui a preposição dele. Tá? Ele pede preposição. É um verbo transitivo indireto. Então você já matou aí. Objetiva direta não é. Né? Gosto. Quem é que gosta? Eu, né? Eu. Sujeito oculto aí. Então não é o sujeito. Não é... a positiva, por causa das características do apositivo que não existem aqui, não é predicativa, já falei, né? Mas não falei. Não é predicativa, né? Porque o verbo indica ação. Aí ou ela é completiva nominal ou é objetiva indireta. Só que a preposição de está se ligando a verbo. Gosto, verbo gostar, está ligado a verbo. Então ela não pode ser uma completiva nominal, que completa nome. Então só sobrou uma para ela, objetiva indireta, completando o verbo, é um complemento verbal. Gosto de ficar sozinho. Você pode trocar esse de ficar sozinho por disso. Aqui você vai precisar acrescentar o de. Gosto disso. Tá? Disso. Se quiser transformar para uma desenvolvida, você pode fazer isso aqui, ó. Eu gosto de ficar sozinho. Gosto de que eu fique sozinho. Tá? É uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. E a primeira aqui, objetiva indireta, é a oração subordinada substantiva, objetiva indireta, reduzida de infinitivo. 4. Estou disposto a que eu... fazendo o inverso agora. Estou disposto a que eu arrisque tudo. Tá? Eu estou disposto a que eu arrisque tudo. A que eu arrisque tudo, estou disposto a isso. Posso trocar isso aqui tudo por a isso. A preposição vai continuar, né? Estou disposto a isso. Já sei que é uma substantiva, tá? Elas permitem a substituição. Estou disposto a isso. Você está vendo que o verbo aqui é estar, né? Quem está disposto? Eu estou disposto. Aqui não tem nem muito o que dizer, cara. Disposto é nome. Disposto é nome. Quem está disposto a algo. Tem preposição que está ligando a oração a um nome. Oração que se liga a nome é complemento nominal. Entendeu? É complemento nominal. Aqui não tem nem o que discutir. Então, essa oração aqui, ela é uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Se eu pegar essa oração e transformá-la em uma reduzida, para isso basta que eu tire o conectivo e transforme o verbo para a forma nominal, no caso aqui em reduzida de infinitivo, eu tenho estou disposto a arriscar tudo. Né? Estou disposto a arriscar tudo. Você reparou que tem frases que a gente já naturalmente fala na reduzida? Ninguém diz estou disposto a que eu arrisque tudo. Você vai dizer, estou disposto a arriscar tudo. A gente naturalmente usa já na forma reduzida. Então, essa aqui é uma reduzida de infinitivo. É uma oração subordinada completiva subordinada substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo. Vou dizer de novo, fica bonito, né?
É bonitinho. Oração subordinada substantiva, completiva nominal, reduzida de infinitivo. 5. Quinto caso aqui. O melhor seria que ficassem em casa. Ó, o melhor seria que ficassem em casa. Tá? Posso trocar esse que ficasse em casa por isso. Tá? Pelo pronome isso. É a prova que eu tenho de que ela é uma substantiva. Né? O melhor seria isso. Ó, eu tenho o verbo de ligação, que é o verbo ser. Tá? E quando eu tenho o verbo de ligação, as possibilidades são duas. Tá? São duas. Ou ela é predicativa, ou ela é subjetiva. Aquilo que eu já expliquei lá na primeira oração. Né? O verbo ser de ligação já elimina duas, que são as objetivas direta e indireta. Não ter preposição já elimina a completiva, já caíram 3. As características da positiva não se veem aí, só ficaram com a substantiva e com a objetiva direta. Quando eu tenho uma oração subordinada, né, completiva ou subjetiva, predicativa ou subjetiva aí na dúvida, eu tenho que olhar para o verbo e depois do verbo quem vem. Se vem a oração é o predicativo do verbo, porque depois do verbo vem o predicativo. É questão de posição, sabe? Então, seria que ficasse em casa, então que ficasse em casa é o predicativo. Se viesse uma outra palavra, como aconteceu aqui na primeira, número 1 aqui, ó, veio, né, a palavra consumir, veio importante, aí para depois vir a oração. Então, ó, depois do verbo de ligação vinha a palavra importante para depois vir a oração. Então, aqui eu tenho o importante como predicativo e a oração é sujeito. Nesse caso, logo depois vem a oração. Então, a oração é o predicativo. Tá? E o sujeito é o melhor. O que seria que ficasse em casa? O melhor. Entendeu? O melhor sujeito e que ficasse em casa é o nosso predicativo. Essa oração é uma oração subordinada substantiva predicativa. E se eu quiser transformá-la em uma oração subordinada adverbial, substantiva predicativa reduzida de infinitivo, eu só preciso colocar o verbo no infinitivo e tirar o conectivo. Ó, o melhor seria ficarem em casa. Agora ela virou uma oração subordinada substantiva predicativa, reduzida de infinitivo. Tá? O verbo aí está no infinitivo pessoal. 6. Ele nos fez um convite, comparecer à cerimônia. Ora, aqui está claro, né, os 2 pontos, a explicação, o termo está explicando qual era o convite, enfim. É uma oração subordinada substantiva apositiva. Tá? E essa aqui é uma positiva reduzida de infinitivo. A desenvolvida seria essa aqui, ó. Ele nos fez um convite. Qual seria ele? Vamos explicar? Que comparecêssemos à cerimônia. Tá bom? Então, eu transformei uma oração reduzida numa desenvolvida aqui. Subordinadas adjetivas reduzidas de infinitivo. Vamos lá? Bom, exemplo 7. Aquele a cantar no palco é meu amigo. Aquele a cantar no palco, essa oração a cantar no palco, você pode entendê-la como aquele que canta no palco. Você pode substituir a oração a cantar no palco por que canta no palco. É a mesma ideia, né? É uma característica. É uma oração que passa a ideia de característica, algo que distingue, né? E identifica a pessoa da qual estamos falando. Aquele a cantar no palco é meu amigo. Né? Então, aqui, ó. Aquele que canta no palco é meu amigo. Eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva e que tem valor aqui no caso explicativo, né? Aquele que canta no palco é meu amigo. Bom, é uma oração subordinada adjetiva explicativa, né? E aí eu sei que é explicativa por causa da vírgula, ó. E sei que ela é adjetiva porque o que pode ser substituído por o qual. Aquele é
aquele o qual canta no palco é meu amigo. Quer dizer, é essa estratégia que você vai usar sempre. Você desenvolve a oração, né? Entende o que ela quer dizer, desenvolve a oração e troca o que por o qual ou a qual. Tá? Se conseguir, é porque é uma adjetiva. Essa oração, a cantar no palco, é uma oração subordinada adjetiva, explicativa, reduzida de infinitivo. Exemplo 8. Ela foi a única a apreciar a apresentação. Ó, apreciar a apresentação é algo que define a pessoa de quem estou falando. Tá? A única a apreciar a apresentação. Posso trocar essa oração reduzida pela sua forma desenvolvida. Ela foi a única que apreciou a apresentação. Sei que o que aqui é um pronome relativo. Eu posso trocá-lo por o qual, a qual ela foi a única a qual apreciou a apresentação. Tá? Então eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva restritiva, já que não tem vírgula. E aqui à esquerda, a apreciar a apresentação é uma oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de infinitivo. Está aqui. Agora falando das adverbiais. Ó, exemplo 9. Eu lamento por ter chegado atrasado. Não sei se você percebeu, mas por ter chegado atrasado vai funcionar aqui como uma espécie de causa de eu ter lamentado. Lamento por causa disso aqui, ó. Né? Isso aqui me levou a lamentar. Então eu lamento por ter chegado atrasado. Dá para substituir essa oração, se você achar melhor, por sua forma desenvolvida. Eu lamento porque cheguei atrasado. Tá? Aqui eu vou, né, o verbo que está no infinitivo, né, ter, né, formando aqui um tempo composto, uma forma composta aqui, ter chegado. Posso substituí-lo pela forma simples, cheguei. Eu lamento porque cheguei atrasado. Então isso aqui tudo, tá, vale por cheguei. Mas quem manda é o primeiro verbo, que vai indicar aqui o tempo e o modo, tá bom? Então ter aqui está no infinitivo. Por isso que ela é reduzida de infinitivo. Essa aqui é uma oração subordinada adverbial causal, já que ela é a causa do lamento, mas ela é reduzida de infinitivo, porque o verbo, o primeiro verbo do composto aqui está no infinitivo. Exemplo 10. Não pode ir embora sem pagar a conta. Olha aqui, ó. Eu estabeleci uma condição para ir embora. Né? A condição é pagar a conta. Posso substituí-la por uma desenvolvida. Não pode ir embora sem que pague a conta. Tá? Então a condição para ir embora é essa. Se não pagar, também não sai. Tá? Eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional aqui. E aqui em sem pagar a conta, né? Não usei conectivo que, o verbo está no infinitivo. Eu tenho uma reduzida de infinitivo. Exemplo 11. Fiz um empréstimo para comprar um imóvel. Fiz um empréstimo para comprar um imóvel. Não sei quanto a você, mas me parece claro que essa oração expressa um valor de finalidade, né, de objetivo, né, a finalidade do empréstimo. Tá? Então, é uma oração subordinada adverbial final, com certeza. Se eu desenvolver, ela fica assim. Fiz um empréstimo para que comprasse um imóvel. Tá? Então, ela vai ser para comprar um imóvel, vai ser uma oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Exemplo 12. Apesar de estar triste, ela permanece sorridente. Eu não sei se você percebeu, mas veja como estar triste e permanecer sorridente são coisas antagônicas. A oração subordinada que vai dar essa ideia de oposição de ideias é a subordinada adverbial concessiva, que sempre estabelece uma ideia de oposição, né? Uma ideia de relação de oposição, que contraria a lógica das coisas. Apesar de estar triste, ela permanece sorridente. Posso trocar a oração apesar de estar triste, né, pela sua desenvolvida. Apesar de que esteja triste, ela permanece sorridente. Mas é claramente uma oração subordinada adverbial
concessiva reduzida de infinitivo, já que não usa conectivo. Tá? O verbo aqui está, né, indicando aqui o infinitivo. Exemplo 13. Ao entrar em casa, vi que tinha sido assaltada. Ora, ao entrar em casa, estabelece o tempo da ação de ver alguma coisa. Tá? Ao entrar em casa, vi que tinha sido assaltada. Essa oração aqui, ao entrar em casa, ela pode ser desenvolvida assim, ó. Quando entrei em casa, estabelecendo a ideia de tempo, tá? Quando entrei em casa. Então é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo, entrar. E exemplo 14. Ele se distraiu tanto a ponto de esquecer o compromisso. Tá, você nota aqui que uma coisa, né, tá até o tanto aqui para te ajudar, ó. Né? Você lembra alguma coisa? Né? Tão, quanto, tamanho, tanto que, entendeu? Essas expressões são utilizadas, essa relação é utilizada nas adverbiais consecutivas, aí, que vão dar a ideia de consequência, né? Que estão naquele parzinho de causa e consequência. Ele se distraiu tanto, né? Distração é a causa, que consequentemente, né, esqueceu o compromisso. Então você tem aí duas ideias, né? Se distrair e esquecer o compromisso. Uma coisa leva a outra, uma causa leva a uma consequência. Essa oração é a consequência da distração. Posso desenvolvê-la assim, ó. Ele se distraiu tanto que esqueceu o compromisso, tá? A oração a ponto de esquecer o compromisso, portanto, é uma oração subordinada adverbial consecutiva reduzida de infinitivo. Beleza? Orações reduzidas de particípio. Tá? Orações reduzidas de particípio. Apresentam verbo no particípio, claro. Ou seja, aqueles que terminam em ado ou em ido, nas formas regulares. Né? Para realizar a primeira e a segunda classificação anteriormente citadas, é necessário desenvolvê-las. Depois de fazê-lo, leva-se em conta os critérios de classificação de orações subordinadas adjetivas ou adverbiais. Não existem orações subordinadas substantivas reduzidas de particípio. A gente já falou sobre isso. Então aqui, rapidinho para a gente matar isso aqui. As adjetivas, né? Aqui, ó. Fiquei surpreso com a casa pintada de branco, né? Com a casa pintada de branco. Ó, tá vendo? Eu tenho aqui uma continuação. Dá até para fazer um corte aqui. Fiquei surpreso com a casa pintada de branco. Então você tem até essa quebra na leitura. Né? Aqui eu tenho pintada como verbo, sim. Então aquilo que a gente falou lá no início do vídeo. Tá? Essa oração pintada de branco pode ser substituída por que pintaram de branco. Né? E o que aqui pode ser substituído o que, o qual, a qual. Pode ser substituído por o qual, a qual. A qual pintaram de branco. Tá? Não tem vírgula, é uma restritiva, mas é uma restritiva, no caso dessa aqui, uma restritiva reduzida de particípio. Possuímos apenas um carro comprado com muito sacrifício. Ó, comprado, você tem aquela quebra da respiração, é que a vírgula marca muito bem. Né? Comprado com muito sacrifício, vai se transformar em que compramos com muito sacrifício. Tá? Que compramos com muito sacrifício. Por que compramos? Não? Por causa do verbo da primeira, ó, possuímos. Tá vendo? Ó, então você segue aqui a pessoa. Possuímos apenas um carro que compramos com muito sacrifício. Essa oração aqui é uma adjetiva porque eu posso trocar o que por o qual compramos com muito sacrifício. Então é uma adjetiva e como tem vírgula, adjetiva explicativa. E no caso dessa primeira aqui, né, em que o verbo está no particípio, é uma oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de particípio. Tá bom? Respira que vai. Não, respira, inspira, respira e não pira. Subordinadas adverbiais, só. Ferido na perna,
não pôde mais jogar. Uma coisa levou a outra. Você está percebendo a relação? Ferido na perna, não pôde mais jogar. Uma coisa é causa da outra. Claro para a gente aqui, né? Essa oração é causal, né? Causal reduzida de particípio, já que está terminando em ado, que é o verbo aqui está em ido. Então, eu posso desenvolvê-la assim, ó. Porque se ferira na perna, não pôde mais jogar, tá? Então, é a mesma ideia, mas agora com o verbo desenvolvido, tá bom? E o conectivo, mais importante, e o verbo no conectivo. E a conjunção porque iniciando a oração, né? O conectivo iniciando a oração. É uma oração subordinada adverbial causal e essa aqui uma oração subordinada adverbial causal reduzida de particípio. Quarto caso. Vencido o campeonato, continuarão treinando. Vencido o campeonato, continuarão treinando. Bom, se você vencer o campeonato, você vai continuar treinando? Né? Pela lógica, não. Né? Você agora para descansar. Mas, contrariando a lógica, e aí se contraria a lógica, é uma concessiva com toda certeza. Não é isso? Vencido o campeonato, continuarão treinando. Essa oração é uma oração subordinada adverbial concessiva, porque ela contraria a lógica, e ela pode ser desenvolvida assim, ó, mesmo que vençam o campeonato, continuarão treinando. Tá? Uma oração subordinada adverbial concessiva, e a outra concessiva reduzida de infinitivo. Excluídas as doações, como funcionaremos? Excluídas as doações, como funcionaremos? Uma coisa está condicionada à outra. O funcionamento está condicionado às doações. Se elas forem excluídas, né, a ideia que a gente tem é essa. Então, aqui eu posso transformar essa oração excluídas as doações, eu posso transformá-la e virar. Caso excluam as doações, como funcionaremos? Tá? Eu tenho aí uma condição para funcionar, são as doações. Então, é uma coisa intimamente ligada aí. É uma oração subordinada adverbial condicional reduzida de particípio, a primeira, tá? Já que tem aí o excluídas, né? O ida aí é o final de particípio, terminação do particípio. A outra é somente uma oração subordinada adverbial condicional. Sexto caso, sexto exemplo. Concluído o jogo, o time foi descansar. Concluído o jogo, o time foi descansar. Não sei se você percebe a ideia de tempo aqui, né? O time foi descansar quando? Quando concluir o jogo, tá? Então a gente pode até transformar isso aqui numa oração, né? Fácil. Ó, quando concluíram o jogo, o time foi... Quando concluiu, né? Oh, meu Deus. Tem que fazer essas revisões todas. Quando concluiu o jogo, o time foi descansar. Oração subordinada adverbial temporal reduzida de particípio. Tá bom? Reduzida de particípio. Beleza? Algumas observações finais para as reduzidas. Há orações reduzidas, especialmente adverbiais, que permitem mais de um desenvolvimento. Né? Veja, entrando na faculdade, procurarei emprego. Aqui não fica muito claro se é uma condição para arranjar emprego, tá? Ou se é uma ideia, ou se é o tempo. Então eu posso desenvolvê-lo assim: quando entrar na faculdade procurarei emprego, ou se entrar na faculdade procurarei emprego. Então ela pode ser tanto uma condicional quanto uma temporal. Aqui, né, na forma reduzida, não tem como saber. Tá? Realmente a classificação pode ser tanto de uma quanto a outra. Então fique esperto aí. Se você perceber que, mas dá para entender, então é porque é. Terminada a festa, retiraram-se todos os convidados. Aqui também não fica claro que se eu tenho uma causa, né, porque terminaram a festa, porque terminou a festa, retiraram-se todos os convidados, ou se eu tenho uma ideia de tempo. Quando terminou a festa, retiraram-se todos os convidados. As duas possibilidades existem, então você pode desenvolver de uma ou de outra maneira e classificar de uma ou de outra maneira. Tá bom? Então fique esperto que existem alguns casos em que dá para se desenvolver de uma maneira ou de outra, dá para entender de uma maneira ou de outra. Tá bom?
Também há orações reduzidas fixas, ou seja, que não se desdobram. Tá? Então há casos, por exemplo, que tenho muita vontade de falar com você. Né? Tenho muita vontade de falar com você. Né? Não dá para desdobrar isso aí. Né? É uma oração subordinada substantiva completiva nominal, complementa vontade, né? Tenho muita vontade disso, mas não dá para substituir por uma oração. Fica até forçada. Não tem como, né? De que tem muita vontade de que você fale. Não tem como. Bom, uma outra observação é a do Luiz Antônio Sacconi, na sua gramática, na sua nova gramática, teoria e prática, que ele fala de uma oração coordenada aditiva reduzida de gerúndio, tá? Botei aí o exemplo abaixo, mas tal classificação não é defendida por gramáticos como Ivanildo Becchari, Celso Cunha e Rocha Lima. Quer dizer, é algo que se nota na língua, mas muitos gramáticos não tocam no assunto de uma oração reduzida, uma oração coordenada reduzida. Tá bom? Aqui ele deu alguns exemplos. Organizou os presentes, entregando-os às crianças. Né? Organizou os presentes, entregando-os às crianças. Eu posso entender como organizou os presentes e os entregou às crianças carentes. Caso. Aí eu teria isso aqui como uma oração subordinada coordenada, sindética, aditiva, reduzida de gerúndio. Tá? Essa possibilidade é defendida pelo Sacconi, mas não é pelos demais autores. Só para você estar ciente. Outro exemplo aqui, chutou a bola marcando um belo gol. Chutou a bola marcando um belo gol. Eu posso entender como chutou a bola e marcou um belo gol. Oração coordenada sindética aditiva reduzida de gerúndio. Né? Então, aqui os autores entendem como aditiva. Outros autores nem chegam a tocar no assunto. Né? Acredito que, segundo um Rocha Lima, um Celso Cunha, a classificação para isso seria, de repente, uma oração subordinada adverbial consecutiva, mas aí não tenho tanto lá porque dá a ideia de causa e consequência, mas talvez seja a discussão do Cunha, da Sacconi, mas não tenho tanto na principal, entendeu? É uma discussão que merece, de repente, até uma reflexão nossa em sala de aula, tá bom? Mas é só para você estar ciente de que existe essa possibilidade de uma coordenada, embora muitos gramáticos contestem as coordenadas reduzidas, mas há essa questão, tá bom? Agora vamos falar das justapostas.